Hoje em dia, neste momento, o Fla-Flu é o principal jogo do futebol brasileiro, né, minha gente? Porque vejam aí, os dois últimos campeões da Libertadores da América. Fluminense, o atual campeão, Flamengo em 2022. E do lado do Flamengo, você tem Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, toda essa galera, todo esse elenco que o Flamengo tem, que é muito bom. Então, de fato, né, o Fla-Flu sempre esteve entre os maiores clássicos do mundo. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e trazemos aqui, galera, o João Guilherme. João Guilherme vai falar bastante desse Fla-Flu que acontece hoje, né, às 9 horas da noite, e tem informações sobre essa partida, né? Provável escalação, né, preparação do Flamengo, mudanças, tudo que você precisa saber aí sobre esse Fla-Flu, você vai ver a partir de agora com o João Guilherme, que vai falar sobre esse confronto. O Flamengo precisa vencer. O primeiro jogo é a mando do Fluminense, mas é no Maracanã, e o Flamengo vem com um time bem completinho, tá? Mas tem aí alguns detalhes que vocês precisam saber. Então o João Guilherme vai falar bastante sobre isso. Deixamos aqui os créditos do vídeo para o canal do João Guilherme, deixaremos na descrição o link desse vídeo completo, ok? E vamos depois comentar também sobre isso. Então vamos agora acompanhar as informações com o João Guilherme, detalhes tudo sobre Flamengo e Fluminense. Fala, João Guilherme. Mas vamos então para o propósito deste vídeo, que é trazer a prévia do Fla-Flu. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui a tela do GE, que é um site que eu acompanho bastante, que eu gosto muito. Acho que tem uma cobertura bem interessante, né? E eu vou botar aqui, ó. O Fluminense do técnico Fernando Diniz terá pelo menos 4 desfalques importantes para a semifinal. Samuel Xavier, machucado. É o lateral direito titular, é uma baixa importante. Suspenso por ter sido expulso contra o Botafogo, o André está fora. Esse é um desfalque pesado. Porque o André, eu vou te falar, hein? Talvez joga demais, o André seja o principal jogador do Fluminense, sabia? O Fábio é muito importante no gol, o Cano faz muitos gols, o John Kennedy entra muitas vezes e decide, mas o André é o cara que dá o equilíbrio ao time do Fluminense. Com certeza. Ele é o sustentáculo do meio-campo. Menino bom esse aí. Ele sai do jogo, ele marca muito. O André é um volante sensacional. E ele tá fora. O Douglas Costa também se machucou no clássico com o Botafogo, e com dores no joelho, o Marlon está fora, completando as baixas. Com isso, Guga deve jogar na lateral direita e Lima deve atuar no meio campo. Renato Augusto também foi testado ali, mas é provável que não entre por causa da média de idade. Se botar o meio campo com Renato Augusto e Ganso num jogo contra o Flamengo, vai ter muita qualidade para segurar a bola, mas a marcação vai criar espaço para o time do Flamengo, e esse é um perigo para o Fluminense, né? Então a escalação provável é Fábio, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos, que vem se adaptando bem ali a zaga, hein? Tá jogando bem o Thiago Santos. E Marcelo. Você vê, a defesa do Fluminense já tem o Fábio, o Felipe Melo, o Thiago Santos, que já não é nenhum menino, e o Marcelo. Martinelli, aí é garoto, Lima, que deve jogar, e Ganso, Keno, Arias e Cano. Você vê que o Fluminense tem um bom elenco mesmo, porque mesmo com esses desfalques, principalmente do André e do Samuel Xavier, o Douglas Costa chegou agora e é um jogador que compõe. Mesmo assim, o Fluminense tem uma boa equipe que dá para encarar o Flamengo, né? Já o Flamengo, do técnico Tite, terá os retornos de Léo Pereira, Ayrton Lucas e Cebolinha, que voltam ao time e foram poupados no último jogo. O Fabrício Bruno quebrou o nariz, mas está recuperado e vai jogar. O Léo Ortiz foi relacionado e vai ficar no banco. Ele pode fazer a sua estreia, é bem provável que participe do jogo aí em algum momento. Tite não vai poder contar com o Gabigol e o Wesley. Eles estão se recuperando de lesões musculares e treinaram à parte durante toda a semana. São jogadores que farão falta no banco, né? Hoje o Gabigol, ele é um reserva imediato ali do Pedro. Então fará falta no banco, sim. Que coisa, hein? Que coisa, como é que pode? Hoje o Gabi é um reserva. E um reserva importante, né? Então o Flamengo não contará com ele nem com o Wesley. De luxo. Escalação provável do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta,
Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Basicamente é o time que o Tite colocou na Taça Guanabara e está invicto. O Flamengo ainda não perdeu esse ano, né? A arbitragem do jogo, que é sempre um tema que dá muito o que falar. Olha a Joma aqui, Joma. Sempre. As melhores chuteiras de futsal, hein? São da Joma. Tênis de corrida espetacular, estou usando para o treinamento das minhas provas que eu vou fazer. Joma é a dupla JJ. João e Joma. Vamos que vamos. Árbitro Yuri Elino da Cruz. Assistente 1, Rodrigo Figueiredo. Assistente 2, Lilian da Silva. Quarto árbitro, Graziane Maciel Rocha. E o VAR com o Rodrigo Carvalhais. Portanto, aí está a prévia do Fla-Flu. Jogão, né, galera? Jogão. Eu ontem estava até ouvindo um comentário. Eu acho que foi o André Rizek que fez esse comentário. Hoje em dia, neste momento, o Fla-Flu é o principal jogo do futebol brasileiro, né, minha gente? Porque vejam aí, os dois últimos campeões da Libertadores da América, Fluminense, o atual campeão, Flamengo em 2022. Os dois últimos técnicos da seleção brasileira, antes do Dorival, Fernando Diniz, e anteriormente, o Tite. A quantidade de grandes jogadores envolvidos nesse jogo, né? Muitos jogadores excelentes. Você pega aí pelo lado do Fluminense. Você tem Fábio, Marcelo, Cano, Ganso, Renato Augusto, o André, que não vai poder jogar essa primeira partida. Bem lembrado. O Felipe Melo, que é um cara muito experiente. Também. Tal. Entre outros que eu não estou citando. E do lado do Flamengo, você tem Pedro, Arrascaeta, meu Deus do De La Cruz, Pulgar, toda essa galera, todo esse elenco que o Flamengo tem, que é muito bom. Então, de fato, né, o Fla-Flu sempre esteve entre os maiores clássicos do mundo. Uma das maiores rivalidades do planeta Bola, mas nos últimos tempos ele realmente tem se tornado um jogo ainda mais destacado, e não há como fugir que a dupla Fla-Flu hoje em dia é postulante aos principais títulos da temporada, né? Vai começar aí a Libertadores, fase de grupos. Flamengo e Fluminense são candidatos ao título. Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. Copa do Brasil, a mesma coisa. Este ano, eles não vão decidir o Campeonato Carioca como fizeram nas 4 últimas edições, mas é um jogo que eu tenho a impressão de que quem sair dele, quem passar, vai chegar muito forte à final para ser o campeão. Favorito, em relação ao jogo de hoje, para mim, não tem favorito. O Flamengo está num momento melhor. O Flamengo não perdeu ainda na temporada. O Flamengo está jogando melhor do que o Fluminense. Está. O Fluminense se apresentou depois, porque o Fluminense foi lá disputar o Mundial de Clubes. E, além disso, o Fluminense tem um elenco com uma média de idade mais alta. O Fluminense ainda não engrenou na temporada, podemos dizer assim. Embora tenha conquistado a Recopa Sul-Americana. Essa ressalva tem que ser feita. O Flamengo está invicto no Campeonato Carioca e o time do Tite, quando esteve em campo, ainda não levou gol, passando aí por 3 clássicos. Eu acho que o time do Flamengo é melhor, tem um elenco melhor. O Fluminense tem um grande time e melhorou o seu elenco. Então, acho que será, de novo, um encontro muito equilibrado e com grandes jogos neste sábado e no próximo entre Flamengo e Fluminense. O meu palpite para o jogo de hoje, 2-1 Flamengo. Eu acho que hoje o time do Tite vai levar aí o seu primeiro gol no campeonato, mas normal, porque vai enfrentar um Fluminense, que é uma equipe de grande nível, né? Esse é o meu palpite. E o de você aí? Quero saber. Olha aqui, o Saulo Almeida está lá em Ipatinga, 2-0 Flamengo. Não vai levar gol. Bom dia, JG. Cadê o Pedrão? Pedrão está na piscina. Grande Pedrão. Ele vai aparecer. Ele era meio subido aqui, mas o comentarista mirim irá aparecer.
Fala, João, bom dia. Também ranço do Gabriel Barbosa. Um abraço de Barbacena, Minas Gerais. Não só você, como muitos torcedores. Mas não há como negar que a história dele está escrita aí, né? Rapaz, o cara tá lá em Berlim acompanhando a gente, hein? Muito legal, Paulo. Grande abraço aí, rapaz. Eu tenho um sonho de correr a meia maratona de Berlim. Quem sabe um dia eu não cheguei aí para correr. Hein, Paulo? Aí a gente se encontra aí na Alemanha. Grande abraço para você. Tudo de bom, meu amigo. Olá, João Guilherme. Ô, Maurinho. Ô, Maurinho. Ai, que figura. Hoje tem Malvadão. Valeu, Maurinho. Grande abraço. Alexandro, bom dia, João Guilherme. Hoje o Malvadão vence por 2-0. É possível. E o Maurinho diz aqui, Jorge Jesus é outro patamar. É verdade. É um técnico realmente extraordinário. Tem muita gente que tem bronca dele aqui no Brasil porque ele veio e marcou época no futebol brasileiro e fez muito sucesso no Flamengo. Então muita gente até hoje tenta desmerecer, mas é um grande treinador, né? E não tenha dúvida que se chegar ao time de alguma outra equipe aqui no Brasil, a torcida vai comemorar, vai ficar feliz. É uma beleza. Fala, João Guilherme, o que achou do sorteio Libertadores? Não, o sorteio é dia 18. O sorteio é dia 18. 18 de março, à noite, na segunda-feira, da outra semana, lá na sede da Conmebol. Aí nós vamos ter o sorteio. Semana que vem teremos a definição dos times que vão se classificar, né? Vindo das fases eliminatórias. Botafogo e Bragantino estão aí nessa disputa, sairão 4 times que se juntarão aos 28 que já estão classificados, 32 times, e aí serão sorteados os 8 grupos, 4 equipes em cada grupo. Já temos aí os cabeças de chave definidos, os times brasileiros são cabeças de chave e tal, e vamos lá, vai ser mais uma edição incrível da querida Libertadores da América. Cuidado, hein? Cuidado, que ela é perigosa. Aí se achando aí o pimpão, tu vai ver só. Libertadores, Sul-Americana. De vez em quando apronta. Deivinho, Deivinho, você apareceu, o herói improvável. Um abraço, Deivinho. Eu vou secar o Flamengo hoje. Deivinho, agora me conta uma novidade, porque eu quero algo novo. Isso aí a gente já sabe, Deivinho. Abraço para você, meu amigo. Tudo de bom, hein? Tudo de bom para você. Olha aqui, ainda o Devinho ainda provoca. Filhos flamenguistas, calma, meus vices. Devinho é uma figuraça. Valeu, garoto. Um abraço. Marcos Play. Fala, João, se você fosse o técnico do Flamengo, como escalaria o Flamengo para o clássico de hoje? Eu colocaria o Vinha no lugar do Ayrton Lucas, né? Mas o Tite está mantendo ali o Ayrton Lucas. E no restante, o time que vai entrar em campo mesmo, né? É isso aí. Não mexeria em nada, não. Faria o que o técnico Tite está fazendo. João, temos o melhor elenco das Américas. Temos a camisa mais pesada do mundo. Temos a maior torcida do mundo. Esse ano vamos ganhar o Carioca, a Copa do Brasil e Libertadores. Ok. O Campeonato Carioca ele se tornou importante para o Flamengo exatamente porque o Flamengo vem de uma temporada em que ele não ganhou nada, né? Nem a Taça Guanabara o Flamengo ganhou no ano passado. Então, esse ano já ganhou a Taça Guanabara. E o Campeonato Carioca, né, que tem a sua relevância, é a competição menos importante entre todas que são disputadas, mas é importante ganhar. Perde só para você ver o que acontece. Tá vendo? Perdeu o Carioca. Aí sobra para treinador, gera crise. Ninguém não dá valor, mas quando perde é um alvoroço, né? E quando ganha, dizem que não fez mais que a sua obrigação. Coisas do ser humano. Olha aqui. Olha aqui. João, o Deivinho, você está impossível, hein, Deivinho? Obrigado por participar aqui da live. João Guilherme, eu gosto muito de você. Só que você é flamenguista, meu vice. Tá bom, Deivinho, que bom que você gosta de mim. E o que eu fico mais feliz, Deivinho, é saber que você está aqui, né? Que você não me larga, que você me acompanha,
que você me prestigia, e é um prazer ter você aqui, junto com a galera toda. Tá bom, Devinho? Apareça aí, fique à vontade. E o Devinho agita o nosso chat aqui, é uma festa. Ih, rapaz, olha aqui, ó. Mini Morte. Vamos executar mais um hoje. Rapaz, hoje é um adversário. O Fluminense no Fla-Flu anterior falaram o seguinte: ele estava focado na final da Recopa Sul-Americana. É verdade, mas se ganhasse ia falar, né, que ganhar Fla-Flu é normal, né, que o Flamengo tem dificuldade com o Fluminense, mas como perdeu, teve essa situação da Recopa Sul-Americana. Agora não, agora já passou e agora vale vaga na final. Então é pesado. O Gustavo Medeiros, o Fluminense vai ganhar de 3-0 hoje. Valeu, Gustavo. Olha o Devin. Narrou meu gol, João Guilherme, narrei, Devin. O herói improvável. Inclusive, o Daverson de verdade, né? Ele acabou postando isso nas redes sociais dele, sempre quando é aniversário do gol. Obrigado, Daverson. Falar sobre Fla-Flu, né? O jogo decisivo deste sábado. O primeiro da série envolvendo duas partidas que vão definir, né, o finalista do Campeonato Carioca, ou um dos finalistas do Campeonato Carioca. E sempre quando a gente fala da estratégia de um técnico, a gente tem que falar sobre o contexto que aquele jogo exige. Veja, em primeiro lugar, é importante você saber que esse time do Flamengo é um time armado para jogar de diversas formas, tá? Então, a gente vai ter um Flamengo neste sábado que vai atuar com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, armado ali no que a gente pode chamar de um 4-3-3, tá? Que quando o Flamengo se defende, vira um 4-4-2 com Pedro e o Arrascaeta mais à frente. Mas você quer saber, eu tenho certeza disso, da estratégia do Tite para vencer o Fluminense já no primeiro jogo e praticamente liquidar a fatura, tá? Vamos lá. É importante quando a gente fala sobre um Fla-Flu e um Fluminense no contexto Fernando Diniz, imaginar como o Fluminense sai com a bola, né? Um time que trabalha muito a bola no campo defensivo ou no entorno da sua área defensiva, visando buscar puxar uma marcação para pressão e ao mesmo tempo abrir espaços entre a primeira e a segunda linhas defensivas do Flamengo e a última linha lá atrás, tá? Então o segredo vai ser marcar o Fluminense com muita força na saída de bola e ao mesmo tempo compactar as linhas de forma que o Flamengo não dê espaço aos jogadores do Fluminense. Então qual é o objetivo do Diniz no primeiro momento? Atrair a marcação do Flamengo. O Flamengo faz com muita competência a marcação por pressão na saída de bola do adversário e buscar o espaço entre linhas para jogadores, por exemplo, como Ganso e John Arias. Como é que a gente pode imaginar esse Fluminense jogando contra o Flamengo? Com Fábio, Guga, e aí Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo, e aí uma dúvida, né? Martinelli, já que o André está fora, certamente será o jogador a atuar mais próximo dos zagueiros. E aí a grande dúvida. E por isso eu acho que o Fernando Diniz vai optar pelo Renato Augusto, tá? Para ser um jogador, para atuar junto com o Ganso, justamente buscando esse posicionamento entre linhas do Flamengo. Então o segredo, a estratégia do Tite certamente será marcar no primeiro momento a saída de bola do adversário, lá em cima, e ao mesmo tempo fazer com que o time viaje junto, né? Ou seja, que os jogadores da linha defensiva subam também, assim como os jogadores de meio de campo, para que o Flamengo fique muito compacto, não deixe espaço no entre linhas para jogadores como Renato Augusto, que eu acho que vai começar jogando, e Paulo Henrique Ganso. E ao mesmo tempo que vai tentar abrir o campo bastante com João Arias e Keno pelo lado esquerdo. Até por isso eu entendo a entrada do Ayrton Lucas no lugar do Matias Vinha como um jogador fisicamente mais pronto, né, para mas a marcação dele não é muito boa, não. Junto com o Varela pelo outro lado e os dois zagueiros. O Ayrton Lucas me parece hoje ser um jogador mais bem preparado fisicamente do que o Matias Vinha.
Matias Vinha é um jogador muito importante na construção do jogo, né? Mas o Ayrton Lucas me parece ser um jogador mais preparado para se aproximar do Everton Cebolinha e não deixar esse espaço. Entendeu? Essa deve ser a estratégia. E vale lembrar que com o jogo sendo disputado às 9 da noite, ou seja, sem ser aquele calorão do Rio de Janeiro, a possibilidade de o Flamengo manter por mais tempo a marcação por pressão é maior. Lembrando que no jogo da Taça Guanabara, quando o Flamengo vence o Fluminense por 2-0, o Flamengo ele começa com uma marcação muito forte, que dura até aproximadamente os 30 minutos. Né? Vale lembrar que o Fluminense naquele jogo não levou grande perigo à defesa rubro-negra. Né? Flamengo, teve uma finalização aos 16 minutos do primeiro tempo com o Joe Arias obrigando o Rossi a fazer uma defesa, que não foi uma defesaça, nada disso. Tá? Muito por causa da pressão que não deixava o Fluminense jogar. O Flamengo também não jogou muito naquele primeiro tempo, mas no segundo tempo arrebentou com o Fluminense. E a partir do momento em que o Flamengo arrefeceu sua marcação por pressão, ele nega os espaços ao adversário no seu campo defensivo. Sempre lembrando a você, 2 linhas de 4, Arrascaeta e Pedro mais à frente, depois numa linha intermediária, Luiz Araújo pelo lado direito, Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, Pulgar e De La Cruz centralizados, tá? O grande segredo também para o Tite vai ser fazer com que o De La Cruz acompanhe bastante o Marcelo, tá? Para que não faça com que o Pulgar tenha de sair o tempo todo da cobertura, na cabeça de área para ir para o lado direito, deixando espaços, dando espaços. Isso. Essa parte aqui, galera, é importante a gente destacar. Por quê? Porque o De La Cruz ele traz uma dinâmica muito importante para o Flamengo. Em um jogo como esse, que não pode sobrar espaços, que tem jogadores do Fluminense que são perigosíssimos, um jogador como o De La Cruz é essencial. O Gerson, por exemplo, é muito bom, só que o Gerson ele não tem muita recomposição como tem o De La Cruz, né? Porque assim, o Pulgar ele acabava ficando muito sobrecarregado muitas vezes quando o Gerson joga. Então, quando você tem um jogador que é o De La Cruz, que ele sobe muito, ele é muito rápido e ele também recompõe, isso tira um pouco dos espaços para o Fluminense, que o Fluminense ele trabalha nisso, né? Trabalha nos espaços que o adversário ele geralmente deixa ali para ele, né? Então o De La Cruz para um jogo assim é importantíssimo, tanto que no último Fla-Flu ele foi um jogador assim que foi essencial. O Fluminense não achava espaço, porque ele não permitia. No meio campo ali, a gente percebeu que não conseguiram encontrar de maneira nenhuma, né? Renato Augusto, Ganso, nenhum deles tiveram vida fácil. Então, para um jogo assim, De La Cruz é um cara excepcional e o próprio Bernardo Ramos aí pode destacar isso. Vamos continuar aqui. Aos meias do Fluminense criarem jogo. Então, defensivamente, essa é a estratégia claríssima do técnico Tite. Tá? Não é bem uma novidade. Vale lembrar que o Jorge Sampaoli, no confronto de Copa do Brasil, fez isso com o Fluminense e se deu bem. Então a marcação muito forte na saída do adversário, mas isso não basta. Isso é até um lugar comum. A gente fala, não, o Flamengo vai armar ali uma marcação, pressão forte e pronto, acabou. Não é só isso. Tem que fazer com que os jogadores que estão atrás acompanhem os 2 atacantes. Então sempre que você vir o Arrascaeta e o Pedro, no caso atacantes que eu falo num sistema defensivo subindo, o time tem que viajar junto, tá? Para negar os espaços ao Fluminense. E sempre que perder a bola, ser combativo, tá? Perdeu a bola, já junta, fazendo uma marcação forte assim que o Fluminense tiver a bola. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo aí, tá? Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Vimos aí a provável escalação do Flamengo, né? A escalação que o Tite geralmente sempre usa. Então não vai ter muita mudança. Mas a boa notícia é que o André não vai estar jogando. Nem o André, nem o Douglas Costa. Mas a notícia mais importante mesmo, né, mais boa pro Flamengo é o André. Que o André é um jogadoraço. Joga demais e no meio do Fluminense ali, né, na volância ali, é um cara que traz muita dinâmica também pro Fluminense. Marca muito bem, tem saída de bola. Para poder roubar a bola dele é muito difícil. Ele faz muito desarmes também. Então pro Flamengo vai ser muito bom isso. E aí, o Flamengo vai estar completinho, vai ter os jogadores à disposição. A tendência é que seja um jogo muito difícil, né? Inicialmente, truncado, né? E aí, a gente não sabe quando é que esse jogo vai abrir, né? Se for igual o jogo passado, no segundo tempo o Diniz decidiu abrir um pouquinho mais. Mas nesse jogo parece que o Diniz vai tentar recuar um pouco, né? E tentar trabalhar nos espaços do Flamengo.
mas vamos aguardar para ver como é que vai ser. O Flamengo já está preparado. Se utilizar essa estratégia aí, as chances do Flamengo vencer a partida é muito grande, né? Que tem jogadores melhores e tal, tá no momento melhor. Então a gente vai estar aguardando aí. Mas é isso aí, esse foi o vídeo. Agradecemos a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal. Créditos também para o canal do Bernardo Ramos. E até mais tarde, né? Pós-jogo aí, a gente vai trazer aqui, então volta aqui no canal para você acompanhar.